Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós abordaremos o tema potenciação. Hoje veremos o que é uma potência e veremos também algumas propriedades de potência. Vamos lá? Então vamos ao início da aula deste vídeo. Então o que é uma potência? A potência ela pode ser caracterizada por dois números, um que fica aqui embaixo e o outro que fica aqui em cima. O número de baixo nós chamamos de base, o número de cima nós chamamos de expoente. Então, isso é uma potência cuja base é o número 2 e o expoente é o número 4. E como nós calculamos esta potência? Esta potência é calculada da seguinte forma. Eu vou fazer o produto da base, no caso do 2, a quantidade de vezes que eu tenho aqui em cima. Então eu vou fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Eu vou ter o 2 no produto 4 vezes. Então, 2 elevado à quarta potência é igual a 2 vezes 2. Assim, nós conseguimos definir de maneira geral o que é uma potência. 4 vezes, no produto. Então, agora realizamos o produto. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, assim calculamos uma potência. Então, pessoal, vamos a um segundo exemplo. 3 elevado ao cubo, ou 3 elevado à terceira potência. Nós temos que a base é o número 3, o expoente 3. Então eu tenho o produto da base, no caso aqui é o 3. Quantas vezes eu vou repetir a minha base dentro do produto? 3 vezes. Então eu vou fazer um produto de números 3, 3 vezes. Então tenho 1, 3, 2, 3, 3, números 3. Então eu tenho 3 vezes. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, o resultado da potência 3 ao cubo é 27. Então, de maneira geral, seja um número P qualquer, esse P ele pode ser um número inteiro, um número natural ou um número racional. O que é um número racional? Um número que pode ser escrito na forma de fração, né? Um número como os que vimos nos vídeos, né? Onde abordamos o conteúdo de frações. Então, isso aqui nada mais é do que a definição, né, de um número racional, né? É uma fração, né? Onde o denominador, né, quando a gente define fração, ele sempre tem que ser diferente de zero e o A e o B são números inteiros. Então define-se a potência, né, como esse número aqui, né, um número embaixo, um número em cima, né, P elevado a N. Esse número de cima a gente vai chamar sempre de expoente, o de baixo de base, e isso daqui, né, se calcula como o produto de N fatores iguais, né, dessa base, onde, né, o N ele pertence aos naturais, ou seja, o meu expoente sempre vai ser um número natural, ou seja, ele sempre será 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, enfim, esses números, né, que são considerados naturais. Beleza? Definido o que é uma potência, temos algumas observações.
Então, toda vez que a gente tem uma potência cujo expoente ele é 1, o resultado dessa potência é o valor da base. Sempre. Eu repito exatamente a base. Quando o meu expoente é igual a zero, todo número elevado a zero, né, numa potência, corresponde a 1. Então, nós vamos definir assim esses primeiros expoentes naturais para o cálculo das minhas potências. Então, dito isto, vamos a alguns exemplos. Então, no exemplo número 1, nós temos 3 quartos elevado a zero. Então, a gente tem que a base é o 3 quartos, o expoente é o zero. Como nós vimos na observação, todo número elevado a zero é 1. Então, 3 quartos elevado a zero é igual a 1. Vamos ao exemplo número 2. Nós temos a potência menos 1.243.520 elevado a 1. Como nós vimos, né, na observação anterior, todo número, potência, né, cuja base, né, é um número racional qualquer e o expoente é 1, eu sempre tenho como resultado a própria base. Então, menos 1.243.520 elevado a 1 é o próprio menos 1.243.520. Então, os dois exemplos, né, conferem as nossas duas observações anteriores. Então, exemplo número 3. No exemplo número 3, nós temos o 5 ao quadrado. 5 ao quadrado, uma potência de base 5, expoente 2. O que significa? Que eu vou colocar o 5 como produto quantas vezes aqui do lado direito da igualdade? Eu vou ter o 5 vezes ele mesmo duas vezes. Então, 5 vezes 5. 1, 2. Então, 5 vezes 5, 25. Não confunda potência com multiplicação. Não é 5 vezes 2. Né? A potência ela é o produto da quantidade de vezes da base. Então, eu vou ter o produto da base, a quantidade de vezes que eu tenho no expoente. Então, é 5 vezes ele mesmo, duas vezes. Então, 5 vezes 5, 25. Vamos ao exemplo 4. Menos 4 ao cubo. Então, eu tenho menos 4 vezes ele mesmo, quantas vezes? 3 vezes. Então, eu vou repetir o menos 4 3 vezes aqui. Então, menos 4, 1, 2, 3 vezes. Então, menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. Então, para eu fazer esse produto, né, primeiro eu vou olhar para o sinal. Se eu resolver o primeiro produto, que envolve menos 4 e menos 4, nós temos que sinais iguais, eu vou obter o sinal de mais. Então, menos com menos, mais. Desse produto, eu tenho o sinal de mais. Se eu for comparar esse produto com o último 4, eu tenho mais com o menos. Sinais diferentes na multiplicação é negativo o resultado final. Então, mais com menos, menos. Logo, o produto final dessa potência terá como resultado um número com sinal de menos, com sinal negativo. Então, agora nós calculamos, né, o produto dos números. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Logo, menos 4 ao cubo é menos 64. Vamos ao exemplo número 5. Então, no exemplo número 5, nós temos menos 3 ao quadrado. Ou seja, eu vou fazer o produto de menos 3. Quantas vezes eu vou repetir o menos 3 nesse produto? Duas vezes. Então, eu vou ter menos 3 vezes menos 3. Menos 3 vezes menos 3, primeiro sinal, sinais iguais na multiplicação, eu tenho o resultado
positivo. 3 vezes 3, 9. Então, o resultado de menos 3 ao quadrado é mais 9. Vamos ao exemplo número 6. No exemplo número 6, nós temos meio elevado à quarta potência. Logo, nós temos que multiplicar o meio, a quantidade de vezes que eu tenho no expoente, por ele mesmo, né? Então, eu tenho meio vezes meio, vezes meio, vezes meio, né? O parêntese é opcional, né? Porque não tem sinais para serem separados, né? Então, eu posso simplesmente obter meio vezes meio vezes meio vezes meio. Logo, né, fazendo esse produto, eu tenho 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Então, o numerador, né, o produto final, né, dos numeradores é 1. Então, agora eu vou fazer o produto dos denominadores. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, o resultado da potência meio elevado à quarta potência é um 16 avos. Olhando para esses exemplos, nós temos uma observação. Então, cabe uma observação nos exemplos, né? Que se o expoente ele é par, o sinal do resultado da potência é sempre positivo. Como é que nós podemos observar isso? Então, onde eu tenho o expoente par, que é aqui, ó, 5 ao quadrado, sinal do 5 positivo, resultado positivo. Menos 3 ao quadrado, expoente par. Apesar do sinal da base ser negativo, sempre que o expoente é par, nós temos o resultado positivo. A mesma coisa aqui, positivo, o expoente é par, nós temos o resultado final positivo. Então, toda vez que o expoente é par, o resultado final da potência ele terá sinal positivo, né? Sinal de mais. Então, se o expoente ele é ímpar, o sinal do resultado da potência, né, o resultado final, é o mesmo da base. Então, vamos observar, né, que aqui, né, o expoente no exemplo número 2, ele é ímpar, é o 1. Então, o sinal da base é menos, o resultado final teve o mesmo sinal da base. Aqui no número 4, ele é ímpar também, o sinal da base é menos, o resultado final tem o mesmo sinal da base. E assim por diante, né? Se fosse meio elevado ao cubo, o sinal seria o sinal da base. Como é mais, seria o resultado final teria o sinal de positivo por ser o sinal da base se o expoente fosse ímpar. Beleza, pessoal? Então, dado este conteúdo, né, falaremos agora sobre as propriedades de potência. Então, pessoal, a primeira propriedade ela envolve o produto de potências de mesma base. O que acontece, né, o que eu posso fazer, né, caso eu tenha o produto de potências de mesma base? Aqui eu tenho 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo. A base é a mesma, eu tenho um produto. Bom, primeira coisa, né, para a gente observar o que acontece é usar a definição de potência, né, para os dois Então eu tenho aqui para a primeira potência
2 vezes 2, que é 2 ao quadrado, isso vezes 2 ao cubo, que é 2 vezes 2 vezes 2. Então, aqui eu tenho 2 vezes 2, 2 vezes. Eu tenho o número 2, a base, 2 vezes. Aqui eu tenho a minha base 3 vezes. Bom, eu posso juntar ambos os produtos. Por quê? Isso é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, logo nós temos que isso é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Quantas vezes eu tenho o 2 escrito como produto dele mesmo aqui? 1, 2, 3, 4, 5. O que eu fiz? Eu somei a quantidade de vezes da primeira potência com a quantidade de vezes da segunda potência. Então, aqui eu tenho 2 mais 3 vezes o fator 2, né, que é a base. Logo, eu tenho que, quando eu tenho o produto de potências de mesma base, eu vou ter o 2 multiplicado por ele mesmo. Qual a quantidade de vezes? 2 mais 3, que é 5, né? Mas, a título de exemplo, eu pego um expoente e somo com outro. Logo, no produto de potências de mesma base, eu posso repetir a base e somar os expoentes. De maneira geral, nós temos... Se nós temos o produto de potências de mesma base, ou seja, a base aqui é a mesma, é A, e os expoentes podem ser iguais ou diferentes, né? Porque nós temos, né? Usando a definição de potência como nós usamos no exemplo, nós temos a primeira potência como A vezes A, né? Vezes A, uma quantidade de m vezes, vezes o próprio A, vezes ele mesmo. Dessa vez, nós temos o A vezes ele mesmo n vezes. Logo, se eu juntar todos esses A's, né, eu posso juntar todos os produtos, eu vou ter qual a quantidade de A's? Se eu pego m A's e junto com n A's, eu vou ter m mais n vezes o A. Logo, isso daqui é uma potência de A, de base A, onde eu estou repetindo A como produto quantas vezes? M vezes N, que é exatamente a nossa definição de potência. Logo, quando eu tenho o produto de potências de mesma base, eu repito a base e somo os expoentes. Então, se eu tenho uma potência com base A e outra potência com base A e expoentes diferentes, eu posso repetir a base e somar estes dois expoentes. Então essa é a nossa primeira propriedade de potência. Vamos à segunda propriedade. Bom, a segunda propriedade, né, nós temos o quê? Nós temos no exemplo uma potência de potência, ou seja, nós temos um número elevado a um expoente, o resultado eu vou elevar a outro expoente. A gente chama, né, esse exemplo de potência de potência. O que nós podemos fazer com os expoentes quando nós temos a potência de potência? Bom, nós temos que 3 ao quadrado ao cubo, se nós tivermos esse cara como base e esse cara como expoente e aplicar a definição de potência, nós vamos ter o 3 ao quadrado escrito 3 vezes. Então, nós temos 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado 3 vezes. Porém, pela propriedade anterior, né, nós temos o produto de potências de mesma base. O que eu vou fazer?
vou repetir a base e somar os expoentes. Logo, nós temos 3 elevado a 2 mais 2 mais 2. Mais 2 mais 2 mais 2 é o mesmo que 3 vezes o 2. Se considerarmos a multiplicação como a soma de termos repetidos, nós temos 3 vezes o 2. Logo, na propriedade de potência, o que nós podemos fazer? Repetir a base e multiplicar os expoentes. Assim, nós podemos generalizar isso, colocar essa propriedade para qualquer potência, não só a título de exemplo. Então, logo, se eu tenho uma potência de potência, né, eu tenho a base, né, que é uma potência, vezes ela mesma, a quantidade m de vezes, como mostra o escrito no quadro. Assim, nós podemos aplicar a primeira propriedade de potência, né, que diz que o produto de potências de mesma base, eu posso repetir a base e somar todos os expoentes, que foi o que eu fiz. Só que a quantidade, né, de parcelas que nós temos nessa soma, né, número n, né, as parcelas são as mesmas e nós temos quantas vezes essa parcela? Nós temos ela colocada aqui m vezes. Logo, n mais n mais n mais n, como eu tenho m parcelas n, é m vezes n. Assim, quando eu tenho a potência de potência, eu repito a base e multiplico os expoentes. Agora vamos à terceira propriedade. Bom, o que nós temos na terceira propriedade? Nós temos o produto de dois números distintos elevado a um número, ou seja, agora nós temos uma potência cuja base é o produto de dois números diferentes, né? E essa base tem um expoente, que é o número 2. Então, nós temos pela definição de potência que 2 vezes 3 elevado ao quadrado é isso daqui, né? O 2 vezes 3, que é a base, multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Então, eu tenho 2 vezes 3 vezes 2 vezes 3. Bom, como a ordem dos fatores não alterará o produto, eu vou reorganizar isso de tal forma que os números iguais fiquem do lado um do outro. Então, eu vou ter 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Então, eu continuo tendo o mesmo produto, só que eu alterei a ordem em que são realizados os produtos. Bom, porém, 2 vezes 2 é uma potência. Isso daqui é 2 ao quadrado. 3 vezes 3 também é uma potência, é 3 ao quadrado. Logo, nós temos que isso é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Então, essa propriedade nos mostra que quando nós temos o produto de dois números distintos elevado a um expoente, o que eu posso fazer é isso daqui. É a potência do primeiro, né, com o mesmo expoente, vezes a potência do segundo com o mesmo expoente da original. Então, eu vou ter que 2 vezes 3 ao quadrado pode ser escrito como 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Logo, né, podemos generalizar para qualquer caso como esse. Nós temos dois números distintos elevado a um expoente, o qual eu posso distribuir o expoente entre os dois números produtos da base.
Bom, logo, quando eu tenho um produto de dois números distintos elevado a um expoente, né, usando a definição de potência, o que eu posso fazer? Eu vou multiplicar A vezes B por ele mesmo N vezes, como eu fiz aqui, usando a definição de potência. Então, bom, como eu tenho N A vezes B, eu tenho que o A ele se repete N vezes. Da mesma forma, o B se repete N vezes. Colocando os A's lado a lado e os B's lado a lado, nós temos A vezes A vezes A, N vezes o B vezes ele mesmo, N vezes. Logo, pela definição de potência, nós temos que isso é A elevado a N. E isso é B elevado a N. Logo, nós temos que, quando eu tenho um produto de dois números distintos elevado a um expoente, o que eu posso fazer? Distribuir esse expoente entre os fatores do produto. Então, isso daqui torna-se A elevado a N vezes B elevado a N. Vamos então à quarta propriedade. Então, o que acontece quando nós temos uma fração, né, como base de uma potência? O que vamos fazer? O que acontece, né, com o expoente? O que podemos fazer com o expoente? O que nós podemos ter como resultado dessa propriedade? Então, para isso, né, para a gente ver o que nós podemos ter como resultado de propriedade, vamos primeiramente aplicar a definição de potência. Então, 2/3 elevado ao cubo é o 2/3 vezes ele mesmo, a quantidade de vezes que nós temos no expoente. Então, isso é 2/3 vezes 2/3 vezes 2/3. Então, temos aí o produto de 2/3, onde os fatores, né, se repetem, né, o próprio 2/3 3 vezes. Então, aqui nós vamos juntar, né, os numeradores e os denominadores. Né? Isso é a multiplicação de fração. Então, 2/3 vezes 2/3 vezes 2/3 pode ser escrito como? No numerador eu vou ter 2 vezes 2 vezes 2. No denominador eu vou ter 3 vezes 3 vezes 3. Sendo que 2 vezes 2 vezes 2, pela definição de potência, é 2 elevado a 3. 3 vezes 3 vezes 3, pela definição também de potência, é 3 elevado a 3. Logo, quando eu tenho como base uma fração, né, elevada a um expoente na minha potência, o que eu posso fazer? Eu posso distribuir, né, esse expoente para o numerador e o denominador. Então, 2/3 elevado ao cubo é o mesmo que 2 elevado ao cubo sobre 3 elevado ao cubo. Então, logo, quando eu tenho uma fração, né, qualquer, né, como base de uma potência, eu posso fazer o quê, né? Bom, A sobre B elevado a N é o A sobre B vezes ele mesmo N vezes, como escrito aqui. Só que pela multiplicação de fração, eu posso multiplicar todos os numeradores e depois multiplicar todos os denominadores. Bom, como aqui eu tenho N vezes, né, o produto dessa fração, eu vou ter N vezes o meu numerador e N vezes o meu denominador. Mas, pela definição de potência, né, isso daqui é A elevado a N. E isso é B elevado a N. Logo, quando eu tenho uma fração qualquer, como base da minha potência, eu posso distribuir o meu expoente entre o numerador e o denominador. Vamos, assim, à quinta propriedade.
Bom, na quinta propriedade, né, temos esse exemplo. Antes de deduzirmos, né, o que acontece com os expoentes, né, deste exemplo, vale uma observação. Então, quando temos 3 elevado à sexta potência sobre 3 elevado à quarta potência, se nós utilizarmos, né, a definição de potência, nós temos que, em cima teremos 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, né, o 3 6 vezes. Embaixo teremos o 3 4 vezes. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Bom, o que eu posso fazer, né, neste caso? Eu posso, né, simplificar, né, alguns 3 de cima com os 3 de baixo. Então, se eu simplificar este com esse, este com esse, este com este e este com este, no final das contas, né, eu tenho que o resultado é 3 vezes 3, né, que é uma potência de 3. Isso é 3 ao quadrado, certo? Bom, o que eu quero com esta observação é que quando nós tivermos este tipo de situação em que eu tenho uma fração e o numerador e o denominador são potências de mesma base, né, nós teremos como resultado final na base a mesma da fração, das potências da fração. Então, se as bases, né, são as mesmas, né, na fração, no resultado final teremos a mesma base. Por quê, né? Para nós descobrirmos o que acontece com o 6 e o 4 quando nós temos esse tipo de situação. Então, se eu tenho 3 elevado a 6 dividido por 3 elevado a 4, eu vou ter como resultado, né, uma potência, né, vou ter como resultado uma potência de mesma base. Porém, eu ainda não sei, né, dada a observação, né, visto que eu estou assumindo que eu não sei, né, o resultado da observação acima, eu não sei, né, o que acontece, né, com os dois expoentes. Por isso, se eu não sei, eu vou tornar o meu expoente resultado uma incógnita. Bom, aqui, né, como nós vimos em equações, eu tenho que o 3 elevado a 4 ele está dividindo o 3 elevado a 6. Eu posso passar ele para o outro lado da igualdade com a operação inversa, que é o da multiplicação. Então, logo, daqui, eu tenho que 3 sextos, 3 elevado à sexta potência, é igual a 3 elevado a x vezes 3 elevado à quarta potência. Operação inversa da qual ele estava realizando do lado esquerdo da igualdade. Bom, nós sabemos que esse produto é um produto de potências de mesma base. Então, pela primeira propriedade, nós vamos ter que 3 elevado a x vezes 3 elevado à quarta potência, eu posso repetir a base e somar meus expoentes. Então, aqui eu vou ter x mais 4. Beleza. Aqui eu tenho uma potência que deve ser igual a outra potência. Bom, para elas serem a mesma potência, a base tem que ser a mesma. Bom, nós já temos isso, 3 igual a 3. E também os expoentes devem ser os mesmos, né? Logo, o 6 tem que ser o mesmo que x mais 4. E assim nós temos uma equação. Se nós passarmos o mais 4 para o lado esquerdo da igualdade, nós teremos 6. O mais 4 eu vou passar com a operação inversa, que é a de menos. Então eu vou ter 6 menos 4 igual a x, ou, né, que é o mesmo, x igual a 6 menos 4. Portanto, quando eu tenho 3 elevado a 6 sobre 3 elevado a 4, ou seja, eu tenho uma fração ou uma divisão, né, porque esta barra, né, que representa a fração também representa uma divisão de 3 elevado à sexta potência dividido por 3 elevado à quarta, o que eu tenho como resultado final? Eu tenho 3
no caso elevado ao x, né? Mas só que o x eu descobri que é 6 menos 4. Então eu tenho 3 elevado a 6 menos 4. Então toda vez que eu tenho uma fração ou uma divisão de potências de mesma base, o que eu vou fazer? Eu vou repetir a base e subtrair os expoentes, diferente da primeira propriedade. Na primeira propriedade, quando eu tinha o produto, a multiplicação, eu somava. Só que agora eu tenho a divisão, né, de potências de mesma base. Eu vou repetir a base e subtrair os expoentes. Logo, de maneira geral, né, para deduzir para qualquer fração, né, de maneira geral, essa propriedade, nós temos aqui a divisão de potências de mesma base, né, com expoentes diferentes. Então, pelo exemplo, com a observação do exemplo, nós vamos ter como resultado uma potência, né, na mesma base, só que, como desenvolvido no exemplo, né, nós não sabíamos, né, o que aconteceria com os expoentes. Né, porém, né, eu posso passar esse a elevado a m de baixo que está dividindo para o outro lado com a operação inversa, que é a de multiplicação. Feito isso, eu tenho produto de potências de mesma base. Eu vou repetir a base e somar os expoentes. Bom, feito isso, eu tenho uma potência que tem que ser igual a outra. Já tenho que a base é a mesma, é o A. O que deve ser igual? Devem ser iguais os expoentes. Então, logo, o n deve ser igual ao x mais m para que isso seja verdade. Bom, passando o m que está positivo para o outro lado, ele vai passar negativo e a gente vai ter n menos m igual a x, que é o mesmo que x igual a n menos m. Logo, esse x aqui, que a gente não sabia o que acontecia, né, com os expoentes, é o mesmo que o n menos m. Logo, quando a gente tem a divisão de potências de mesma base, eu vou repetir a base e subtrair os expoentes. Então, vamos à sexta propriedade. Então, a sexta propriedade, né, ela relaciona a potência de uma base qualquer a um expoente negativo, o que até agora nós não tínhamos visto como exemplo, quando o expoente ele é um número inteiro negativo. Então, eu não sei, né, como calcular isso, mas podemos, né, deduzir, né, o que acontece. Bom, nós temos que 2 elevado a menos 1 pode ser reescrito de outra maneira. Por exemplo, podemos escrever 2 elevado a 2 menos 3. Por quê? Isso é exatamente isso. 2 menos 3 é menos 1. Então, eu só reescrevi o expoente, né, como uma soma de números inteiros, né, colocando o sinal menos aqui para dois números. Então, 2 menos 3 é o menos 1. Então, eu reescrevi dessa maneira porque, desta maneira, eu posso aplicar a propriedade que nós acabamos de ver, a propriedade 5. Nós temos uma potência de base 2 e os expoentes, né, é a subtração de dois números. Então, eu tenho 2 menos 3. Então, pela propriedade 5, isso é a mesma base em cima, elevado ao quadrado, dividido pela mesma base embaixo, elevado a 3. Né? Se nós aplicarmos a propriedade 5, né, para 2 ao quadrado sobre 2 elevado ao cubo, nós repetimos a base e subtraímos os expoentes. Beleza? Assim, aplicaremos, né, a definição de potência. Logo, nós temos 2 vezes 2
sobre 2 vezes 2 vezes 2. Se simplificarmos, né, numeradores com denominadores nesse produto, né, de frações, nós teremos que o resultado é 1 meio, né? Em cima sobra o 1, embaixo sobra o 2. Então nós temos como numerador o 1 e denominador o 2. Então, o que isso nos leva a crer? Que quando nós temos o sinal de menos no expoente, né, o que acontece? 2, que é a minha base, ele é uma fração. Que fração ele é? O 2 sobre 1, ou 2 dividido por 1. Logo, né, daqui para cá, do lado esquerdo para o lado direito, né, analisando essa igualdade, nós temos o quê? Que o sinal de menos ele desaparece quando eu inverto, né, numerador e denominador no 2 sobre 1. Então eu tenho meio elevado a 1. Meio elevado a 1 é o próprio meio, como nós descobrimos. Então, isso nos leva a crer, né, até o momento, que quando eu tenho o sinal de menos no meu expoente da potência, eu vou simplesmente pegar a fração da base, né, no caso 2 sobre 1, né, que é o mesmo que 2, e inverter e calcular normalmente a nossa potência usando a definição de potência. Vamos a um segundo exemplo. Então, quando nós temos 3 elevado a menos 2, né? O que nós podemos fazer com o 3 elevado a menos 2, né? Isso daqui eu posso reescrever como uma potência de potência. Eu tenho que isso é o mesmo que 3 elevado a menos 1 elevado ao quadrado. Porque na potência de potência eu posso repetir a base e multiplicar os expoentes. Menos 1 vezes 2, menos 2. Porém, né, se eu consigo fazer isso daqui, eu tenho 3 menos 1 na base, que é um caso parecido com 2 elevado a menos 1. Logo, eu tenho que isso é 3 sobre 1, que é uma fração, é o mesmo, elevado a menos 1 elevado ao quadrado. Então, como eu fiz no 2 elevado a menos 1, o que eu preciso fazer para eliminar o sinal de menos? Inverter numerador com denominador. Logo, nós teremos que isso é igual a 1/3 elevado a 1 elevado ao quadrado. Assim, né, aplicando a propriedade de potência, nós temos que isso é 1/3 elevado a 1 vezes 2. Só que 1 vezes 2 é o próprio 2. Logo, 3 elevado a menos 2 pode ser escrito como 1/3 elevado a 2. Ou seja, para eliminar o sinal de menos do expoente, eu inverti, né, a fração, né, 3, né, que é o mesmo que 3 sobre 1. Né? Inverti numerador com denominador. Então vamos ver se isso acontece, né, quando nós não temos, né, o número inteiro, né, que pode ser escrito como uma fração, na base. Né? Temos uma fração, né, com um denominador diferente de 1. Então, 2/5 elevado a menos 1 é o mesmo que 2/5 elevado a 2 menos 3, como vimos no primeiro exemplo. Menos 1 é o resultado de 2 menos 3. Aplicando a quinta propriedade,
nós temos que eu posso repetir a base no numerador e repetir a base no denominador. E no numerador eu vou colocar o primeiro termo de 2 menos 3. No denominador eu vou colocar o segundo termo. Isso é exatamente a propriedade 5. Se eu aplicar a propriedade 5 a esta divisão de potências de mesma base, o que eu vou fazer? Repetir a base e subtrair os expoentes, como mostra o lado esquerdo da igualdade. Assim, eu vou aplicar a definição de potência, tanto no numerador quanto no denominador. Então, em cima nós temos 2/5 vezes 2/5. Embaixo nós temos 2/5 vezes 2/5 vezes 2/5. Né? Se eu simplificar os 2/5, nós teremos que isso é igual a 1 dividido por 2/5. Isso é uma divisão de fração. Para eu resolver essa divisão de fração, eu vou repetir o meu primeiro termo, no caso que é o dividendo, e multiplicar pelo inverso do divisor. O inverso entre numerador e denominador do segundo, que é o divisor, é 5 meios. Ao invés de 2/5, 5 meios. É a definição de divisão de fração, como nós vimos no vídeo de revisão sobre operações com frações. Então, para multiplicar essa fração, nós sabemos que quando eu não tenho denominador aqui, é 1. Então, 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. Logo, 2/5 elevado a menos 1 é 5 meios. Ou seja, o que aconteceu? Eu inverti numerador com denominador e 5 meios elevado a 1 é 5 meios. O que nos leva a crer que 2/5 elevado a menos 1 é o mesmo que 5 meios elevado a 1, ou seja, para eliminar o sinal de menos do expoente, eu inverti numerador com denominador, 5 meios elevado a 1 é o próprio 5 meios. Assim, nós podemos generalizar esta sexta propriedade para qualquer potência, cuja base é um número racional, uma fração ou um número inteiro, com expoente negativo. Então, logo, se eu tenho uma potência com base qualquer e expoente com sinal de menos, o que acontece? Isso aqui eu posso usar a propriedade de potência, isso é menos 1 vezes n, eu posso fazer a potência de potência. Só que a elevado a menos 1, como nós vimos nos exemplos, uma potência de base qualquer elevado a menos 1 é 1 sobre a, é o inverso entre o numerador e denominador. E aí eu tenho 1 sobre a aqui dentro, elevado a n. Aqui eu posso aplicar a propriedade de distribuir o expoente entre o numerador e o denominador da minha fração. Então aqui eu tenho 1 elevado a n sobre a elevado a n. Só que 1 elevado a qualquer que seja um número natural, eu vou ter 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 1 vezes ele mesmo, uma quantidade qualquer de vezes, que vai ser o próprio 1, sempre. O a elevado a n eu vou repetir. Então, logo, quando eu tenho um número negativo no expoente, basta eu eliminar esse sinal negativo, invertendo numerador e denominador da minha base. No caso, sempre será uma fração, independente se é um inteiro, porque eu consigo transformar o número inteiro
na escrita como forma de fração, né? O A é o A sobre 1, logo, né, para eu eliminar esse sinal de menos, eu tenho que inverter numerador e denominador e fazer os cálculos comuns, né, da definição de potência. Assim, pessoal, encerramos a nossa aula de hoje, o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, entendido e nos vemos nos próximos vídeos. Não perca o próximo vídeo que tratará de exercícios sobre potência e propriedades de potência. Então, um forte abraço e até o próximo vídeo.